Olá, pessoal! Dentro da nossa aula de número 6, iremos falar um pouquinho sobre migração, diversidade na atualidade e as diversidades na atualidade. O que esses temas têm a ver com as nossas teorias sociológicas? Eu me chamo Mariana Tavares Silva, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou formada em Química, bacharel e licenciatura, por 10 anos fui professora de Química e atualmente estou na área de Segurança Pública da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Essa nossa aula de migração e diversidade na atualidade, ela foi feita para a disciplina de Sociologia dos alunos de ensino médio, de segundo ano de ensino médio do EJA, segundo semestre de 2024, do Colégio Jean Piaget. Por que falar sobre esses temas? Quando a gente fala sobre o estudo da migração e da diversidade, os sociólogos dizem que isso seria um tema essencial e importante devido às transformações globais que afetam as dinâmicas sociais, econômicas e culturais. A intensificação dos movimentos migratórios resultantes de fatores como a globalização, os conflitos e as desigualdades evidencia a necessidade de compreender como esses processos afetam as estruturas sociais e as identidades culturais. A diversidade resultante desse fluxo migratório desafia as normas estabelecidas e requer uma análise socióloga aprofundada para abordar questões de integração, identidade e justiça social. Quais são os objetivos? Analisar os fatores econômicos, políticos e sociais que impulsionam os movimentos migratórios, destacando as diferenças entre migração forçada e voluntária, investigar como a migração contribui para a diversidade cultural e étnica em diferentes contextos sociais, examinar como a migração influencia as estruturas sociais, incluindo questões relacionadas ao mercado de trabalho, educação, saúde e sistema político, analisar como as experiências de migração contribuem para a construção de identidades individuais e coletivas, considerando a noção de pertencimento, e explorar as políticas governamentais relacionadas à migração, incluindo as suas implicações sociais, econômicas e étnicas, bem como os debates em torno da xenofobia e da inclusão. Os conteúdos dentro dessa nossa aula de número 6 seriam teorias sociológicas de migração, as diversidades cultural e identidade, as estruturas sociais e a migração, migração e gênero, políticas migratórias e direitos humanos, os conflitos e desafios da migração, a migração, a educação e a cultura e a migração no meio ambiente e sustentabilidade. Iniciando então um pouco dessas teorias sociológicas de migração, podemos dizer que tratam então de migração e tentam explicar as razões do movimento popular, do movimento populacional e compreender as consequências sociais desse fluxo de migração. Temos então alguns tipos de teorias. A primeira é a teoria neoclássica, ou também chamada de econômica. Ela vai enfatizar fatores econômicos como determinantes e cruciais da migração. Os indivíduos são vistos como maximizadores das utilidades que buscam oportunidades para melhorar a sua situação econômica, ao migrar para áreas com melhores perspectivas de emprego e de salário. Temos também a teoria do capitalismo humano, que foi desenvolvida a partir da primeira teoria neoclássica, e essa teoria do capital humano ela vai argumentar que os indivíduos investem em educação e em habilidades para melhorar as suas perspectivas de emprego, e a migração é vista como um investimento na maximização do retorno deste capital humano. E por terceiro, a teoria das redes sociais, onde vão enfatizar o papel dessas redes sociais na facilitação da migração. Os indivíduos são influenciados por familiares, amigos ou contatos que já migraram, tornando então os movimentos migratórios mais eficientes e menos arriscados. Um pouco sobre política migratória e dos direitos humanos. O que nós temos para falar sobre esses conceitos? Eles estão interligados e forma com os estados
Eles formulam e implementam as suas políticas que podem ter um impacto significativo nos direitos fundamentais das pessoas em movimento. A sociologia, então, ela vai abordar essas questões, examinando como essas políticas migratórias vão afetar os grupos específicos, tais como os imigrantes, os refugiados, os requerentes de asilo, e como também essas políticas são moldadas por fatores sociais, políticos e econômicos. Aqui uma citação de Ramos, de 2020. Ela vai trazer o seguinte. Vamos ver aqui. As migrações, elas são essenciais ao processo de globalização, reforçando a sua parte humana. Processo que salienta as desigualdades econômicas e sociais e impulsiona a procura migratória por melhores condições de vida e de trabalho. Atualmente, exceto em casos de conflitos armados e desastres naturais, a globalização e a sua relação com as desigualdades são a principal causa de migração internacional. Essas migrações têm um caráter estrutural e permanente na economia global, constituindo um dos fatores essenciais do processo de desenvolvimento e de transformação social em todo o mundo. Um pouco, então, falando sobre os conflitos e dos desafios na migração. Eles são dois temas complexos e diversos, mas que vão refletir uma dinâmica social, econômica e política dos movimentos populares. Na sociologia, ela vai então examinar esses aspectos e destacar os problemas que os migrantes enfrentam, bem como as tensões e os desafios que surgem na sociedade quando acolhem. Conforme essa citação aqui, de Souza, 2017, ele fala que conforme a Organização Internacional das Migrações, o número de imigrantes tem aumentado ao nível mundial, contabilizando em 2017 cerca de 257,7 milhões de pessoas. Mas a verdade é que tal representa apenas 3,4% da população mundial. Um pouco de migração, educação e cultura. O que nós poderíamos falar então um pouco sobre esses três temas? É que existe uma interação entre essa migração, entre essa educação e essa cultura. De que forma? Formando então um campo complexo e multidimensional, que vai refletir na mobilidade humana, quando afeta as oportunidades educativas, a transmissão cultural e a formação de identidade. A sociologia acaba então tratando dessas interações e destaca os desafios e as oportunidades que surgem em relação à migração nas relações da educação e da cultura. Dentro dessa análise sociológica e dessa integração que nós temos entre a migração, a educação e a cultura, a gente pode dizer que ela contribui para uma compreensão mais aprofundada dos desafios e oportunidades enfrentados pelos estudantes migrantes e as suas comunidades que os acolheram. E isso vai permitir um desenvolvimento de políticas educacionais mais eficientes e inclusivas, que reconheçam e valorizem toda essa diversidade cultural que veio através da migração. No Brasil, nós podemos dizer aqui, conforme Vargas, 2003, que a migração é uma realidade cuja presença se constata na educação de jovens e adultos trabalhadores, introduzindo nas salas de aula o quadro de múltiplas realidades socioculturais e econômicas que diferenciam as regiões, os estados e os municípios brasileiros, e ainda, dentro deles, os diferentes grupos culturais que o compõem. Um pouco da imigração, do meio ambiente e da sustentabilidade. Dentro dessa interação, a gente pode dizer que ele é um tema complexo que vai acabar incluindo diversos aspectos socioambientais. A sociologia vai acabar tratando desse tema dentro da interação e da análise dos processos migratórios e o quanto eles afetam ou são afetados no meio ambiente, bem como as implicações que a gente tem na sustentabilidade. Uma análise, então, que é feita dentro da migração
meio ambiente e sustentabilidade, a gente pode dizer que se procura compreender como esses processos migratórios podem ser geridos de uma forma que promova uma sustentabilidade ambiental e social, respeitando simultaneamente todos os direitos, as necessidades e as culturas envolvidas. Quanto à nossa metodologia, a aula então foi baseada em uma aula expositiva, onde se apresentou conceitos, temas e teorias com base na sociologia, tratando do tema de meio ambiente, através de discussões em grupo, onde através de um grupo ou da divisão de 2 grupos nós podemos colocar um caso real, e nesse caso real ser analisado os textos, ser feito um estudo e aplicação das teorias que foi aprendida. E através dessas discussões em grupos nós estamos promovendo então um debate, onde a gente vai estimular o pensamento crítico de cada um dos senhores. A avaliação da aula de número 6, ela é baseada em uma prova escrita, para avaliar o conhecimento teórico e argumentação de todos vocês, também das apresentações orais, demonstrando toda a compreensão e como que vocês se colocam frente a uma situação para expor as suas teorias, participando então de trabalhos individuais e em grupo, para poder colocar em prática essas análises críticas e a pesquisa que foi feita por vocês. Finalizando essa aula, nós temos então um projeto final, para que nesse projeto final a gente escolha um tema relevante e nesse tema relevante se faça uma pesquisa e a aplicação de tudo que foi trabalhado nessa aula 6. Finalizando então, esse slide contém as referências principais que foram utilizadas para a elaboração da aula 6.